Você fatura bem, mas não sobra nada na sua clínica. Vamos entender um pouco por que que isso acontece e como você resolve. Que aqui é uma grande confusão que os muitos gestores de clínica e profissionais da saúde cometerem. Então, me acompanha aqui para você entender. O que acontece é o seguinte, ó, o faturamento que é tão falado, ele é relacionado à venda, a processo comercial. Ou seja, a minha capacidade de vender procedimentos e serviços. Ele não é o dinheiro final na sua conta. O que que significa isso? O que você faturou não necessariamente vai estar na sua conta corrente, conta poupança, ou qualquer banco que você tiver, ou se você recebeu em dinheiro. Faturamento, ele está atrelado ao que você vendeu. Então, vamos analisar aqui, ó. Se no mês você faturou 30 mil, ou seja, você vendeu 30 mil em procedimentos, mas quando realmente entrou na sua conta, né, ali no banco, ou em dinheiro, se você recebe em dinheiro, quanto que entrou realmente na sua conta? Vamos supor que você trabalha com antecipação de parcelas, ou seja, você se parcelar em 5, 10, 12 vezes, ao invés de você receber conforme as parcelas vão cair no mês, você antecipa tudo. Então, desses 30 mil que você vendeu em crédito, parcelado, em débito, em Pix, em espécie. Desses 30 mil, o que realmente entrou na sua conta? Entrou 20 mil, certo? Por quê? O débito, ele tem uma pequena taxa, mas ele tem. O Pix não tem taxa e espécie não tem taxa, mas aqui o crédito, ele tem uma taxa de antecipação. Ele tem aqui uma taxa de antecipação mais as taxas normais dele. Então, quanto mais você parcelar, e se você antecipar, menos esse dinheiro você vai receber. Então, você vendeu 30 mil, mas entrou na sua conta 20 mil dentro ali do mês, certo? E aí, o que que acontece? Vamos agora analisar uma parte financeira. Então, dentro do mês entrou 20 mil. E aí, você tem de despesa fixa, ou seja, aquela que não depende da quantidade de procedimentos que você vai fazer. Aquela que todo mês ela se repete. Então, por exemplo, despesa fixa é o aluguel, salário dos funcionários, o seu prolabore, que é a sua retirada, condomínio, se você tiver taxa, se você pagar algum prestador de serviço de forma constante. Aí vamos dizer que seu custo, né, é de 10 mil fixo, tá bom? E aí você tem o variável, que ele é atrelado ao que você vende. Então, você tem produtos, materiais, impostos, você pode ter feito também algumas propagandas, anúncios, enfim. E vamos colocar que ele foi de 7 mil. Então, o que que você tem? Dentro do mês, do dia 1 ao dia 30, você contabilizando, somando tudo, você gastou 17 mil, que foi a sua despesa total. E aí, você entrou 20 mil, tá? E gastou 17. O que que acontece? Sobrou 3 mil. Esse é o famoso lucro. É ali a sobra, entendeu? É a sobra que tem dentro ali, vamos colocar, do seu processo financeiro, tá? Agora vamos analisar um pouco melhor esse lucro, tá? Você vendeu 30 mil em procedimentos e lucrou, ou seja, sobrou 3 mil. Ou seja, você teve 10% de lucro. O que que isso significa 10% de lucro? Significa que a cada 100 reais que você vende, você lucra 10, tá?
Aqui é venda, aqui é lucro. Então, não é você, pessoa física, é a tua clínica. A tua clínica lucra 10%, ou seja, 90% é tudo custo. Se você pensar, é um valor baixo. Por quê? Olha quanto esforço você tem para fazer para manter a clínica. Além dos teus atendimentos, você tem a estrutura, você tem todo o seu desenvolvimento como profissional, treinamento de equipe, aí investimento ali na parte da clínica mesmo, em marketing, aperfeiçoamento, às vezes em consultoria também. Para você lucrar só 10%, ela é muito baixa. Mas vamos entender o que você pode fazer para aumentar esse lucro. Como é que eu aumento? Como é que eu saio de 10 aqui, de 10% para 12, 15, 20, 30? Vamos entender aqui o que que você pode fazer, que você pode estar cometendo aí na sua clínica. Então vamos aqui por partes. Primeiro, forma de vender, parcelas e taxas. A forma de vender, ela impacta bastante. Se você tem um procedimento aqui que você vendeu ele a 5.000, certo? Você tem duas formas. Se você fizer ele em espécie, você vai receber os 5.000. Se você fizer em Pix, você vai receber os 5.000. Se você fizer em débito, você vai receber 5.000 menos uma taxa pequena. Agora, se você fizer em crédito, dependendo do número de parcelas, uma vez é uma coisa. Agora, se você fizer em 5, em 12, isso daqui vai cada vez mais reduzir o que você ganha, ainda mais trabalhando com antecipação. Então, quando você vai parcelar e você está vendendo, você tem que ter ali o que nós chamamos, né, da orientação comercial alinhado financeiro. Tá, eu tenho ali 5.000 que eu fechei ali dos tratamentos do meu paciente. Quanto que eu posso oferecer de parcelas ou uma entrada ou até um desconto? Isso daí não pode ser no achismo. Isso tem que ser validado junto com ali o seu financeiro, olhar os números. Porque nesse desespero de vender, quando você oferece muitas parcelas, você acaba comendo o seu lucro e abaixa bastante. Então você tem que ter aqui uma inteligência comercial que vá entender o que você precisa vender, tá? Outra questão, taxas. As taxas são do cartão. Você sempre tem que estar acompanhando. Pedro, é sempre, é todo dia? Não. Eu aconselho, às vezes, cada 2, 3 meses, você olhar as taxas e pesquisar novas estratégias ali de novas taxas. Por exemplo, tem muitos operadoras que, conforme você vai faturando mais, elas diminuem as taxas. Então, você tem que entender, suas taxas estão altas, procurem outros ali para negociar. Outra questão, precificação correta. Existe uma metodologia para você precificar. O que você precisa saber? Se sua metodologia está certa. Nesse vídeo, eu não vou entrar aqui em metodologias, eu já tenho outros no canal que eu falo bastante. E depois eu vou até produzir um aqui, até com o sistema que a gente tem para você entender. Mas o fundamental é siga a metodologia correta da precificação. Após você fizer isso, o que que você tem que saber fundamental? Aqui, qual que é o seu lucro por procedimento? Você tem vários procedimentos, qual que é a lucratividade dele? Ou seja, que nem a gente falou aqui em cima, de cada R$ 100 que eu vendo, quanto que sobra? Isso vai dar um valor real, ou seja, você tem um procedimento que você vende a 2.000 e ele tem 15% de margem de lucro. Ou seja, ele tem ali 150 de lucro. Aí você tem a margem de lucro e a lucratividade. Você até pode ter um procedimento de 10.000, que a margem de lucro dele seja 10%. Ele tem uma margem menor que o outro, só que o valor financeiro é maior. E aí você precisa entender ali a lucratividade por procedimentos
e elaborar estratégias para você aumentar, né? Aqui você tem várias, não vou entrar todos no detalhe, mas saber a questão de imposto, as taxas do cartão que eu falei, negociar com fornecedores, próprio aumento do preço de venda. Então você precisa entender. O fundamental é isso. E outro, controle financeiro com indicadores. Você precisa ter o seu financeiro controlado. E quais são os indicadores, Pedro? Básico. Balanço financeiro. Ele não chega a ser um indicador, o indicador é a margem de lucro, mas o balanço financeiro, ele basicamente vai mostrar quanto que entrou de dinheiro, tudo que você pagou em relação a fixo, variável e quanto que sobrou ao longo dos meses. É o primeiro indicador que você tem que ter para você saber a sua margem. Você tem que ter o controle do fluxo de caixa, que é a entrada e saída de dinheiro ao longo do período. Além do que, a lucratividade por procedimento. E você precisa fazer isso de forma constante, não adianta olhar uma vez e depois esquecer, e só olhar quando você estiver no desespero. Isso faz parte da rotina de um empresário. Ele tem que olhar ali os números e tomar a decisão, seja você sócio, ou você gestor, ou você tem pessoa que faça isso, entendeu? Então, esses pontos aqui é o que você precisa analisar para aumentar a sua lucratividade, que eu aconselho você a fazer agora. Primeiro, veja quanto que está a sua lucratividade. Então, o faturamento ele é interessante, mas veja quanto entrou na sua conta nesse mês, quanto você pagou e quanto você sobrou. E depois começa a trabalhar esses três pontos aqui para você aumentar a lucratividade. Se você aumentar a lucratividade, sua clínica fica mais saudável, você vai ter mais dinheiro no caixa, você vai se prevenir de ter algum problema. Caso ocorra, você consegue sanar, tá bom? Agora, quero que você execute. Comenta aqui comigo se você já executou, se você já fez isso, se você já fez algo que aumentou, você nunca tinha feito isso. Se você nunca fez, você vai ter uma surpresa. Cuidado se você faz a gestão financeira da sua clínica somente pelo extrato do banco. Isso é um grande problema. Isso daí é um ponto cego, tá bom? Mas comenta aqui que eu quero saber.